Olá! Nós hoje vamos continuar a falar um bocadinho sobre a psicologia do trading, mas já vamos entrar um bocadinho na parte prática e olhar para estes gráficos e ver exemplos concretos. Vocês podem me perguntar, mas o que é que os tipos de personalidade têm a ver com o trading? Pois bem, se vocês viram o meu vídeo de apresentação, sabem que eu sou daquelas pessoas que acho que nós podemos fazer aquilo que quisermos com os ingredientes que temos. Isto é, se a vida nos der limões, faz um bolo de chocolate. Mas a verdade é que existem vários tipos de personalidade e, evidentemente, existem tipos de personalidade que tornam as pessoas mais propensas a gostar e a ter apetência ou vocação, se quiserem dizer, para fazerem trading. Isto, no fundo, acontece com todas as profissões. Agora o que eu tenho aqui a contar é uma história pessoal muito engraçada. Eu, quando fui fazer o meu primeiro curso de trading, foi um curso online, via Zoom, estavam 3 mulheres no curso e eu creio que fui a única que chegou até ao fim e que assistiu às aulas todas. Mas logo numa das primeiras aulas, o nosso professor, uma pessoa extremamente competente em análise técnica, disse uma coisa que não foi propriamente incentivadora e que reflete muito dos preconceitos que nós temos, os tais preconceitos que também nos influenciam a fazer trading. E o que ele disse foi que as mulheres dificilmente eram boas a fazer trading. É claro que isto é um absurdo. O argumento dele é que as mulheres, por serem mais intuitivas e mais emocionais, têm mais dificuldade em ser objetivas e pragmáticas nas análises que fazem. Eu, que trabalhei quase toda a vida em indústrias predominantemente masculinas, nunca me dei mal e se pode dizer que existe um pensamento à homem e um pensamento à mulher, eu acho que me consigo orientar bem no pensamento à homem. Por isso, acho que esse tipo de argumentos que relacionam um género com a capacidade para fazer alguma coisa são completamente do século passado. Agora, o que eu vos tenho a dizer é que sim, nós somos todos seres emocionais e sim, as emoções interferem imenso com o trading, como eu já falei na semana passada. Agora, que uma mulher não é capaz de fazer análises objetivas por causa disso, isso é bullshit. Uma das coisas muito habituais de se fazer em coaching, quando queremos conhecer o nosso coachee, e até às vezes para as próprias pessoas se conhecerem a elas próprias, são os testes de personalidade. Porquê que estes testes são importantes para autoconhecimento? Porque nós muitas vezes, quando nos definimos, e vocês provavelmente têm a noção disso, nós quando nos definimos temos a tendência para subvalorizar os nossos pontos fortes, sobrevalorizar os nossos pontos fracos e normalmente temos uma série de crenças limitadoras a nosso respeito. Quer porque nos consideramos menos do que aquilo que somos, o tal síndrome do impostor, quer às vezes porque nos consideramos muito bons numa coisa e se calhar não somos assim tão bons. E é curioso quando fazemos estes testes de personalidade que normalmente há revelações sobre aquele ser humano que está por baixo da embalagem toda com que nós nos apresentamos aos outros. De todos os testes de personalidade que existem, há um que eu gosto particularmente, que é o teste Myers-Briggs, que divide as nossas personalidades em 4 dimensões. Este teste é um teste que já existe há bastantes anos, que está amplamente estudado e, curiosamente, existem vários artigos sobre os perfis de personalidade que são identificados através do Myers-Briggs e a apetência para se fazer trading. Se vocês seguem as minhas Trading News no LinkedIn, eu vou deixar aqui o link em baixo nos textos. Se seguem as minhas Trading News, eu já escrevi uma vez um artigo sobre isto. As Trading News estão em inglês, para chegar a um público mais amplo, mas eu vou falar hoje sobre isso aqui em português. A primeira dimensão é a extroversão versus introversão. Isto quer dizer se nós vamos buscar energia à socialização com outras pessoas ou se, pelo contrário, estar com outras pessoas é algo que nos rouba a nossa energia.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente extrovertida. Se não fosse, não estava aqui a fazer estes vídeos no YouTube, não os conseguiria fazer, acho eu. E uma das coisas que muitas pessoas achavam, nomeadamente o meu marido, era que quando eu começasse a fazer trading fechada em casa, sozinha, que eu que me iria dar muito mal porque não tinha aquele convívio que se tem quando se trabalha num escritório. A extroversão ou a introversão não tem nada a ver com o trading. Pasmem-se. Porquê? Porque realmente se eu for introvertida e se eu gostar de estar em casa e fechadinha no meu cantinho e sem falar com ninguém, é muito bom o trading para mim. Mas se eu sou extrovertida, se eu trabalhar num escritório de brokers, eu preciso ter essa característica porque vou ter que lidar com clientes e vou ter que lidar com colegas. Mas se eu for extrovertida e estou na minha casinha a fazer trading, eu vou buscar a socialização que me faz falta aos amigos. E a verdade é que quando se faz trading, nós temos tempo disponível para socializar o quanto quisermos. A outra dimensão tem a ver com sensação versus intuição, sendo que as pessoas mais sensitivas são aquelas que se baseiam em factos e que são mais pragmáticas a processar a informação. Agora, pasmem-se, para sermos bons traders temos que ser moderadamente intuitivos. Porquê? Porque, apesar de nós, quando estamos a fazer análise técnica, estarmos a olhar para dados concretos, para gráficos que nos mostram a evolução dos preços num determinado período de tempo, temos que ter alguma capacidade de abstração para, olhando para dados concretos, para aquilo que é a evolução histórica, e a evolução histórica não estou a falar de coisas que aconteceram há 10 anos, estou a falar de coisas que aconteceram há 5 minutos atrás, muitas das vezes, mas nós temos que ter a capacidade de abstração suficiente para, olhando para aqueles dados concretos, olhando para indicadores que são muito concretos e que nos transmitem certas mensagens sobre aquilo que são as tendências, nós temos que conseguir visualizar como é que achamos que o preço vai evoluir. E aqui o achar não é um achómetro, não é tipo aquela intuição, eu tenho uma visão que o preço vai subir assim, eu tenho estes parâmetros que me dizem isto, isto e isto, e com base nestes parâmetros a minha previsão é que o preço vai para este nível, para cima ou para baixo. A outra dimensão é pensamento, sentimento ou razão versus emoção. É aquela velha dicotomia entre coração e cabeça e que tem a ver com a orientação predominante no processo de tomada de decisão. E aqui, sim, no trading e para sermos bons traders, temos que ser absolutamente racionais. Agora, o que é que eu penso sobre isto? Eu posso ser uma pessoa que na minha vida pessoal e nas minhas decisões relacionadas com questões pessoais até sou muito emocional, por acaso não é bem o caso, mas posso ser esse tipo de pessoa, ou poderia ser esse tipo de pessoa. Isso não significaria que eu não fosse capaz de tomar decisões absolutamente racionais num contexto profissional, seja a fazer trading, seja a fazer outra coisa qualquer. Mas aquilo que é bom reter é que mesmo que na nossa personalidade seja a nossa dimensão emoção esteja com uma ponderação muito alta, nós temos que ter a consciência de que temos essa apetência para tomar decisões baseadas na emoção, para quando estamos a fazer trading, olharmos para os gráficos e tentarmos perceber, eu não estou a ser dominada pela emoção, eu estou a tomar decisões baseadas com a razão. Isto tem que ser quase como um mantra. Por fim, há a dimensão do julgamento versus percepção. Esta dimensão tem a ver com as nossas preferências em termos de estrutura, de organização, de cumprimento de horários. Uma pessoa que tenha um perfil de juízo ou de julgamento é também denominada como um planificador. São pessoas que gostam de cumprir regras, de ter uma estrutura muito organizada e que reagem muito mal a imprevistos. Uma pessoa com uma dimensão de percepção mais elevada é muito mais flexível e muito mais espontânea. Agora, o que é que acontece? Nós, para fazer trading, temos que ter as duas coisas. Ou seja, temos que ter um equilíbrio entre julgamento e entre percepção, ou entre juízo e percepção. Porquê? Porque a verdade é que o mercado funciona de uma forma quase que matemática, mas os imprevistos acontecem.
nós podemos nos enganar nas nossas análises. Nós podemos, quando estamos a fazer uma análise de preço, entender que a evolução vai num sentido e depois, ao longo do dia, com a dinâmica entre oferta e procura, por razões naturais ou às vezes até por razões completamente imprevisíveis e externas, como por exemplo quando um fundo resolve fazer uma grande ordem de compra ou de venda, isso vai influenciar os preços. Aconteceu há relativamente pouco tempo, por exemplo, no par dólar-yen, que o Banco do Japão decidiu vender reservas de dólares, milhares ou milhões de reservas que tinha. Isso, naturalmente, influenciou a relação entre dólar e yen e não era uma coisa de todo previsível. Por isso, os imprevistos acontecem. E se nós temos aquela mente muito estruturada, quase alemã, diria eu, sempre a querer seguir regras e padrões, podemos nos dar muito mal, porque depois não sabemos como devemos reagir quando o mercado dá uma volta. É bom termos uma boa ponderação entre uma coisa e outra. E pronto, está concluída esta primeira parte sobre tipos de personalidade. E então agora vamos falar de tipos de trading e eu vou-vos dar exemplos concretos sobre cada tipo de trading. E eu no meu livro coloquei os tipos de trading em inglês e vou falar dos tipos de trading com a designação que têm em inglês. E o primeiro tipo de trading que eu vou falar é o scalping, ou quando um trader é um scalper. O que é fazer scalping? Scalping é abrir uma posição e aguentá-la durante minutos ou horas e fazer dinheiro no próprio dia. Eu muitas vezes faço um bocadinho de scalping e às vezes é difícil distinguir entre estar a fazer scalping ou estar a fazer day trading, que é manter uma posição no máximo durante um dia entenda-se uma sessão de mercado aberto. Por isso, vou-vos mostrar agora exemplos de fazer scalping e de fazer day trading. Ora bem, agora vou pôr óculos porque eu sem óculos não vejo mesmo nada, sou muito pitosga, por isso vou pôr óculos para vos explicar melhor. O que vocês estão a ver no ecrã é uma aplicação que se chama TradingView. Eu pago uma licença anual para ter esta aplicação e eu agora não sei precisar o valor e devia ter visto antes de começar a gravar, mas eu depois hei de vos deixar o link, claro, e vocês podem ver. Qual é a vantagem desta aplicação? É que eu consigo ver os mercados de todos os brokers que existem. Eu consigo ligar esta aplicação praticamente a todos os brokers e para além disso a qualidade dos gráficos e das ferramentas de análise é incrível. Tem ainda uma outra vantagem que é eu aqui neste cantinho eu consigo visualizar as notícias à medida que elas saem sobre cada produto ou cada mercado que eu quero, onde eu quero transacionar. Por exemplo, aqui está-me a dizer que há 22 minutos saiu uma notícia sobre o petróleo e esta notícia o que diz é que os preços do petróleo estão a subir, que aliás é uma coisa que se vê aqui mesmo que vocês não percebam nada de trading. Primeira coisa que eu vos quero explicar, e isto é só um toquezinho daquilo que é a análise de gráficos, que depois vocês vão ter uma aula muito extensa só sobre velas. Velas são estes tracinhos que estão aqui. Como eu estou na análise ao dia, cada velinha daqui corresponde a um dia de trading, ou seja, a uma sessão do mercado. Quando a vela é verde, quer dizer que o preço de abertura foi em baixo e o preço de fecho foi em cima, ou seja, o mercado fechou em alta. Neste caso, no dia 1 de setembro, o mercado abriu a 83 dólares 257 o barril e fechou a 85,630 o barril. Quando, inversamente, a vela é vermelha, quer dizer que, e agora aqui tenho uma com perninha, eu já vos explico o que é perninha. Vermelho. O preço abriu aqui, abriu a 79,63 no dia 23 de agosto e fechou a 78,466. Nós aqui estamos a ver o preço do crude oil no broker chamado Capital.com, que é um dos que eu uso.
Eu não vos vou sugerir nenhum broker em específico, porque eu já trabalhei com vários, mas não conheço todos no mercado. Há brokers com quem outras pessoas trabalham que me dizem que são muito bons, como eu não conheço, eu não vos vou sugerir nenhum em específico. Então vamos lá. O que é que quer dizer esta perninha aqui? Quer dizer que o preço, em algum momento do dia, foi puxado até 77.570. Agora, psicologia do trading. O que é que isto me quer dizer? Então, agora aquela psicologia do trading que até uma avózinha consegue perceber. O mercado é uma relação entre oferta e procura, entre compradores e entre vendedores. O que acontece, como vocês muito facilmente percebem, é que quem compra quer comprar mais barato e quem vende quer vender mais alto. Por isso, aquela perninha que eu tenho a vermelho a puxar o preço para baixo, quer dizer que houve uma grande força de compradores que quis que o preço baixasse mais, isto é, que colocou ordens de compra para um valor que estaria abaixo do valor que estava a ser transacionado no mercado. Quando é que os compradores conseguem ganhar? Quando um grande grupo de compradores ou um grande comprador coloca uma ordem de compra muito grande para um preço que até se calhar está abaixo daquele que está a ser transacionado naquele momento no mercado, e alguém que quer vender, apesar de não querer vender a um preço tão baixo, como há muita procura para aquele preço, há muita quantidade de dinheiro que ele pode fazer se vender àquele preço, ele até aceita aquele preço. Então o que acontece é, aquele preço baixo não foi o preço efetivo, o que foi o mais baixo do mercado, o preço a que o mercado fechou, mas em algum momento a relação entre compradores e vendedores forçou o preço a ir até àquele limite inferior. Por isso, se eu tenho uma perninha a vermelho, quer dizer que, e que vai até baixo, quer dizer que naquele momento, durante aquela sessão, os compradores estiveram a dominar o mercado. Inversamente, se a minha vela é verde e se eu tenho uma perninha numa vela verde, o que é que isto quer dizer? Vou-vos mostrar dois exemplos. Tenho uma aqui que foi a vela de ontem, dia 5 de setembro, em que o preço veio aqui abaixo aos 84,563, quer dizer que quem esteve a comprar forçou o preço a descer até este nível, e também teve um pico muito alto a 87,617. Isto quer dizer que quem quis vender conseguiu fazer um negócio a este preço aqui em cima. Ou seja, o preço, apesar de ter aberto a 85,361 e ter fechado a 86,301, teve estes picos quer para cima, quer para baixo, mas foi um dia de preço em alta, em que os vendedores dominaram o mercado. Tenho aqui inversamente uma vela, estas aqui chamam-se Doji, mas lá está, eu depois vou-vos explicar isto tudo numa aula sobre velas, em que os compradores forçaram o preço mesmo até cá abaixo, a 79,535, e os vendedores forçaram o preço a 82,777, mas o preço na verdade abriu a 82,213 e fechou a 82,448. Se eu quero ganhar dinheiro a fazer scalping, isto é, quero ganhar dinheiro no tempo mais curto, e eu então não me interessa tanto estar a ver o gráfico ao dia, interessa-me ver ao dia para perceber qual é a tendência, e a tendência é de subida, quer dizer que eu tenho maior probabilidade de ganhar preço se fizer uma opção de compra no pressuposto de que o preço vai continuar a subir, mas eu quero ganhar dinheiro num horizonte temporal curto. Esse horizonte temporal curto pode ser em 4 horas, e eu aqui o que eu vejo é que a 4 horas o preço está aquilo que nós chamamos de choppy, há uma certa choppiness, o preço realmente esteve a subir estes períodos todos, mas chegou aqui está um bocadinho estagnado. Posso ver o horizonte temporal à hora e vejo que realmente aqui houve uma grande subida, houve aqui uma subida radical, mas aqui também está choppy. O que quer dizer que se eu tivesse começado a trabalhar
Hoje, dia 6 de setembro, deixem-me cá pôr isto na vela certa, à meia-noite, foi quando o mercado abriu. Isto aqui, quando o mercado abriu, quem estava a fazer transações basicamente eram os asiáticos, e os asiáticos até tentaram puxar o preço um bocadinho para baixo, e depois, quando os mercados americanos abriram, começou realmente a haver volatilidade de preços, o que quer dizer que se eu, por exemplo, tivesse comprado um barril de petróleo ou vários barris de petróleo às 9 da manhã, eu, em algum momento, às 15 da tarde, poderia ter vendido o barril do petróleo a um preço muito mais alto. Mas eu, quando estou a fazer scalping, o que me interessa até são os horizontes temporais de 5 minutos. E a 5 minutos é esta a evolução que eu tenho nos preços. E aquilo que eu vos digo, o preço sobe e o preço desce, é realmente isto que vocês estão a ver aqui no gráfico. Por isso, eu se comprar uma posição, e vamos cá outra vez voltar às 9 da manhã, se eu tivesse comprado uma posição às 9 da manhã, eu podia a ter vendido com lucro às 2 da tarde, mas se eu não tivesse vendido com lucro às 2 da tarde, eu a partir daí podia estar a ver o meu lucro a descer. Nunca perderia dinheiro, porque o preço às 14,55, que foi o valor mais baixo, foi superior ao preço a que eu tinha às 9 da manhã. Vejam a relação daqui para aqui. Mas a verdade é que o preço andou aqui a flutuar, e se eu tivesse uma conta aberta em uma posição aberta, eu ia ver o meu lucro a ser positivo, a ser muito positivo, a ir baixando, baixando, baixando e depois a voltar a ter um arranque. Isto a fazer scalping, mas eu vou-vos mostrar mesmo como é que se processa um negócio destes na próxima aula. Isto por hoje foi uma aula bem longa e só consegui falar de 2 tipos de trading e mesmo assim muito pela rama, que foi o scalping e o day trading. É claro que este tema vai continuar para a próxima aula, até porque existem 6 tipos de trading. O que é que vocês ficam para já como trabalho de casa? 1. Fazer o teste Myers-Briggs e descobrirem qual é o vosso tipo de personalidade. E se quiserem partilhá-lo comigo e ter uma sessão one-on-one, podem enviar um e-mail para info.tradingdescomplicado@gmail.com e eu vou oferecer uma sessão grátis de 30 minutos às primeiras 3 pessoas que partilharem o seu perfil comigo. Isto é claro que vai ser absolutamente confidencial. E depois, para além deste trabalho de casa, que é fazerem o teste de personalidade, porque vos apetece, por curiosidade ou até porque vos faz sentido fazerem este teste, revejam esta parte que tem a ver com as velas e com a análise dos gráficos. Eu não vos aconselho para já a descarregarem o TradingView ou qualquer outro tipo de aplicação, mas se calhar daqui a 2 ou 3 aulas isso já vos vai fazer mais sentido. Até já!